Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana a gente sai de Santos, pega a balsa e vai direto para o Guarujá. Minha entrevistada é a secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, Thaís Margarido. Thaís, obrigado pela tua presença. Prazer enorme te ter aqui pela primeira vez. Prazer é meu de estar aqui com você. Obrigada pelo convite, para quem te acompanha. É sempre um prazer estar com você, debater, e eu aprendo muito, viu? Porque o Max tá um expert em Porto, imagina, virou nosso professor já. Nada disso. A gente bate papo, a gente trata de temas que são importantes para o desenvolvimento da nossa região. Thaís, você está assumindo uma pasta estratégica para o Guarujá. Uma pasta, além de ser estratégica, uma pasta que obviamente enfrenta muitas dificuldades e problemas. Como é que você está planejando a tua gestão à frente dessa tua secretaria? Max, é uma pasta cheia de desafios, né? 3 grandes obras que vão impactar diretamente a região, não só a cidade do Guarujá, que é a ligação seca, é a conclusão do aeroporto metropolitano e a expansão retroportuária, que é uma necessidade para deixar o Porto de Santos cada vez mais competitivo. Então, assim, eu me sinto muito lisonjeada de estar à frente, né? De ter tido essa oportunidade dada pelo prefeito Farid Madi, de estar à frente da pasta para a gente executar os projetos, tirar do papel, sentar na mesa de discussão, como eu estou hoje aqui com você. Hoje, por sinal, nós tivemos reunião desde as 8h30 da manhã, logo cedo, com a autoridade portuária, porque o Guarujá vive um momento muito especial. Então é realmente hora de planejar para que a cidade possa realmente viver de forma sustentável e organizada tudo o que está por vir. Então o impacto é grande? É. O primeiro deles é a ligação seca, quer queira, quer não. Então o canteiro de obras vai ficar do lado do Guarujá, a gente precisa preparar a população que reside ao redor da onde vai sair essa ligação seca. Então é um trabalho árduo, mas nada como a informação levada na ponta para evitar qualquer foco de fake news e acabar causando um desgaste desnecessário, não só para o munícipe, mas principalmente para o executivo, quando na verdade o nosso papel, Max, é fazer com que as coisas saiam do papel e minimizar todo e qualquer impacto. A gente sabe que qualquer mudança, qualquer investimento, qualquer obra causa transtorno. Indiscutível. Mas o benefício, Max, eu até vou fazer um comparativo com o VLT no Guarujá, VLT aqui na cidade de Santos. Você viu a polêmica que foi, mas quando ele começar a operar, nós vamos ter um metrô ligando, no mínimo, 3 cidades, diretamente, São Vicente, Santos e Guarujá, por um metrô de São Paulo. Eu concordo com você, eu viajo o mundo todo e eu sempre falo isso, né, que Nova York é uma das cidades mais visitadas do mundo, se não for a mais visitada do mundo, eu não sei se pede para Paris ou não, mas Nova York está sempre em obra. Toda vez que eu vou em Nova York, ela está em obra. Né? Constante evolução. Constante evolução. E eu acho que é isso que a gente deve perseguir. Mas deixa eu voltar num ponto. Eu acho que a gente precisa de representatividade, né, dentro do nosso setor portuário e principalmente novas lideranças. Eu venho tratando muito desse tema, né, e abordando muito essa questão de que novas lideranças, elas são importantes para que a gente possa dar continuidade nos projetos. E você é uma nova liderança, assumindo essa cadeira ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Quando a gente olha para o Guarujá, eu, francamente falando, tenho um pouquinho de experiência dentro do setor portuário, eu me vejo muitas vezes a cidade do Guarujá de costas para o porto e o porto de costas para a cidade. Eu não vejo uma integração, assim como existe em Santos, tá? Isso é uma opinião minha, pessoal, pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho um pouco dessa percepção. Isso veio muito à tona, essa percepção, quando eu fui palestrar numa escola técnica do Guarujá, e eu te convidei para estar comigo nessa palestra, e a gente percebeu ali realmente que os alunos não conhecem muito a respeito do porto que está ali, né, no quintal da casa deles.
Falta comunicação. O que a cidade do Guarujá precisa fazer? O que está na tua agenda, né, para que a gente possa propagar isso, para que a sociedade entenda dos benefícios da operação portuário? A gente vai falar do ônus, mas eu quero focar agora no bônus, né? Como é que isso está dentro da tua agenda, Thaís? São duas vertentes. A primeira é que realmente o porto, na margem esquerda, cresceu de costas para a cidade. Não estou longe de mim de responsabilizar os operadores portuários. Não, de maneira nenhuma. Foi um crescimento natural. Sem dúvida. Então, o porto nunca foi olhado, o Guarujá nunca conseguiu a cidade olhar para a margem esquerda como Santos olha para a margem direita, né? Uhum. Então, não sei se é porque a instalação da autoridade portuária está aqui, a alfândega está aqui. Então, é como se nós só fôssemos uma margem. Mas, na verdade, começou a crescer de uma maneira natural e o município, enquanto o executivo, não se atentou. Então, realmente, é o que dá aquela concepção da cidade virar as costas para o porto, né? Então, realmente havia uma lacuna. E hoje o nosso objetivo é justamente estreitar. Tanto é que o Guarujá tem começado a participar das discussões, estar na mesa de discussão. A autoridade portuária hoje olha o Guarujá com outro olhar, tem outros olhos para a cidade. E a gente tem gente técnica, pessoas técnicas que entendem de porto, que tem um mínimo de especialização portuária ou já atuou na área e sabe o benefício que ela traz para a cidade. Então, são duas vertentes. Uma é que realmente faltava uma conexão entre a iniciativa privada, os operadores portuários e a municipalidade enquanto poder executivo, a prefeitura. Você está visitando os operadores naquela margem? Todos. Minha primeira atribuição, assim que eu cheguei na secretaria, foi a gente estruturar a secretaria e eu comecei a fazer visita aos terminais para me apresentar, fazer essa aproximação, esse approach, claro, e dizer para todos eles, a cidade está de braços abertos. O que eu, enquanto municipalidade, posso te auxiliar para que você aumente a tua produtividade e ajude o Porto de Santos a continuar a ser competitivo? O que cabe a mim na municipalidade que eu posso te ajudar? É a licença ambiental? É o alvará? É uma nota fiscal da cobrança de ISS que a gente arrecada? Então, assim, na primeira lacuna faltava esse approach que hoje a gente tem feito muito bem e tem tido um resultado super positivo. A gente está o tempo inteiro nos reunindo com os terminais. A demanda deles é a nossa demanda. Nós unificamos forças e juntos levamos para a autoridade portuária. É um tripartite. Iniciativa privada, a municipalidade e a autoridade portuária. E é isso que vai fazer a região e a cidade crescer. E a outra lacuna de comunicação é o que você bem destacou. É você levar a informação na ponta. O munícipe não saber a importância do quintal da casa dele, que o porto está lá, não saber o quanto ele gera de emprego e renda. Às vezes ele até sabe que o avô trabalhou no porto, ou o pai trabalha no porto, mas ele nem sabe o que o pai faz. Nem sabe como é que ele tem acesso ao porto hoje em dia. E o pai também não consegue transcrever para dentro do âmbito familiar o que significa para a economia do país, para a economia da cidade o trabalho dele. Então, são essas duas lacunas que a gente tem procurado estreitar. Então, a primeira a gente já conseguiu, tá uma relação muito boa com os operadores e com a autoridade portuária. O prefeito Frei de Madi vive com o Anderson Pomini, com o presidente, sempre debatendo a expansão. E a gente fazendo esse papel com os operadores portuários. E em relação à comunidade, nós também estamos estreitando esse relacionamento. Nós montamos, por exemplo, um comitê para acompanhar de perto as obras da Ligação Seca. É um comitê em que contém 5 secretarias. Então, os secretários dessas 5 pastas, a gente se reúne uma vez por mês e acompanha de perto, passo a passo. E leva essa informação para os presidentes das associações de bairro, leva essa informação do que está acontecendo, mantém a população informada e destaca a importância dessa obra, a importância da expansão retroportuária, para que a gente possa ajudar o Porto Molhado, os operadores que estão ali, que têm os berços de atracação, a aumentar a produtividade, tirar a carga, como a gente já havia conversado, você me alertou isso, Thaís. Hoje os terminais, né, o Molitzas fala muito disso, os terminais não podem ser armazéns. A carga tem que chegar e sair. E muitos acabam armazenando porque não tem espaço onde vai colocar. Então, a gente tem que levar essa informação até a ponta. É algo que a gente também tem feito. Chama o líder comunitário, chama os caminhoneiros para debater, põe eles na mesa. É uma questão de respeito. E aí, essa sinergia, poder público, iniciativa privada e sociedade civil, para realmente o Guarujá viver um momento crucial, porque as 3 grandes obras estão na cidade. Eu acho que o Guarujá tem uma janela de oportunidade
gigantesca. Incrível. Eu acho que tem de se fomentar realmente a zona secundária no Guarujá. O modelo de operação portuária em zona primária vai ser focado em movimentação. A gente teve a primeira grande onda de concessões no nosso país, na América Latina também, que essa primeira grande onda foi a transferência das operações portuárias da iniciativa privada para a iniciativa pública, com investimentos em equipamento e maquinário e dentro do próprio terminal. E a gente vai ter agora a nova onda, né, de renovação contratual, porque aquela primeira onda contratual, ela tá vencendo. Foram 20 anos, né? Foram Agora 20, vão ser 30 anos. 30. E agora a gente vai ter que renovar e novos investimentos terão de surgir. E esses investimentos vão estar pautados em infraestrutura, em tecnologia, em inovação, porque aquilo que já foi investido, ficou lá para trás. Então a gente tem uma janela de oportunidade incrível pela frente. Falando em oportunidade, em janela, eu sei que você tem uma excelente relação com a autoridade portuária e eu tenho feito isso dentro das minhas reivindicações. Vou pedir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico agora, por meio da nossa secretária Thaís, gerar um ofício para a nossa autoridade portuária de Santos para que a gente possa acertar a parte de comunicação visual do porto, porque eu conheço o porto do Guarujá, conheço a margem esquerda e eu me perdi lá. Então, assim, tá faltando placa, tá faltando orientação. Olha só. Tá faltando orientação mesmo, né? Para todos aqueles que orbitam ali dentro da margem esquerda. Então, a gente precisa cuidar disso, porque a gente usa esse mantra, Thaís, da relação do porto com a cidade, né? Todo mundo gosta, né, de falar muito em relação a isso, mas a gente esquece de olhar para o cidadão, para o usuário do porto, né? Isso, para o morador da cidade. É algo simples. Então, assim, a gente precisa resolver, né? Não dá para não ter comunicação visual adequada para que você saiba onde você faça um retorno, onde você acessa o porto, onde fica determinado terminal. Então, isso daí é princípio básico. Então, eu gostaria de fazer esse pedido para minha secretária, se eu puder, para a gente já começar por aí a resolver as questões que a gente tem. Segundo ponto, capacitação. A gente foi para São Francisco, a gente foi para Seattle numa missão internacional e invadimos o Vale do Silício e a gente viu o impacto da tecnologia dentro do universo portuário. Não dá mais para ficar dando curso de logística. Como é que a gente traz, né, esse universo tecnológico que está impactando nas operações portuárias para capacitar os munícipes do Guarujá, Thaís? Max, a gente tem uma parceria com uma série de convênios com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que já nos fornece uma gama de cursos gratuitos, justamente para qualificar a mão de obra. Então, a gente tem essa parceria, inclusive nós estamos com vagas abertas, são 120 vagas para IA, tanto dentro da parte de gestão portuária, quanto na parte de marketing. Então, a gente tem todos os cursos voltados para a gestão portuária na parceria com o governo do estado, assim bem como com a própria autoridade portuária pelo Senep. E a gente vem agora, logo, muito em breve, nós teremos uma FATEC e o Instituto Federal. E aí já foi determinado pelo prefeito, e isso em parceria com o prefeito de Santos também, que os cursos do Instituto Federal sejam, boa parte deles, quiçá todos, voltados para a área portuária. Porque a cada ano a tecnologia avança e muitas vezes falta mão de obra qualificada neste sentido. Então você tem que capacitar a mão de obra que já está operando. Então o próprio operador falou, eu preciso capacitar o meu funcionário para que ele atenda a demanda, porque eu vou investir em tecnologia. E a gente prepara uma gama que está lá fora, esperando uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. A gente viu que a inteligência artificial não adianta, é uma realidade dentro da gestão portuária. Isso nos chamou a atenção. Tivemos dentro da Microsoft, né? A Microsoft trouxe pontos muito claros em relação a essa questão. Da operação da logística, do tráfego, da mobilidade urbana, de você fazer realmente a famosa janela que a gente tem até hoje, é você ter a conexão das informações de maneira que a gente tenha o planejamento efetivamente acontecendo no dia a dia. Desde a chegada da carga, a saída, de quando ele saiu e entrou, enfim. Então, a meta nossa é capacitar com cursos de parceria. Até o Instituto Federal chegar, a gente trabalha com os convênios com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e com o Senep. E a gente tem buscado com que a gente consiga que o governador atenda uma solicitação do prefeito Farid Madi e a gente traga uma FATEC. Porque o prédio a gente tem, e aí a gente quer implantar um sistema que o governo do Estado já tem colocado, que é o ensino continuado. É você sair em 5 anos com a sua graduação tecnóloga, né? Então, a gente tem hoje já o curso, por exemplo, de logística portuária na ETEC do Guarujá. Se a gente traz uma FATEC com um curso de operacionalização portuária ou de excelência em porto, você consegue fazer com que aquele aluno que sai do ensino médio
com um curso de gestão, ele saia já com a formação de tecnólogo, ou seja, graduado em 5 anos. Então, a gente tem trabalhado isso para capacitar, mas isso é para ontem, Max. Eu estou falando de final do ano, a gente ter um parecer Olha só. olha, a FATEC vai ser instalada a partir de fevereiro, porque a infraestrutura a municipalidade tem para fornecer, que é o prédio, com total infraestrutura de mobiliário, de computador, e a gente só precisa que o governo nos dê o corpo docente, e não precisa começar com 5, que a gente comece com 2 cursos, que sejam continuação do que a ETEC. Então, no próprio prédio da ETEC, a gente tem salas também já preparadas para implantar a FATEC. Então, o aluno sai da ETEC, já ingressa na FATEC, em 5 anos ele sai formado dentro do mercado de trabalho. Tá aí, é oportunidade na veia para quem quer atuar dentro do setor portuário e também, consequentemente, secretária, atratividade para essa nova geração que quer atuar dentro do nosso setor e não sabe como atuar. Então eu acho que é a responsabilidade da nossa geração para com essa geração que está chegando. A gente está chegando ao final do nosso programa e quando o papo é bom, voa e ele é muito rápido. Mas, secretário, vou voltar na nossa missão internacional, né? Teve em Seattle e São Francisco e Vale do Silício. O que te chamou atenção nessa missão internacional? É óbvio, é muito conteúdo técnico, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas de fato, o que a gente aplica no Brasil? Eu acho que não é uma questão só de aplicabilidade, mas é uma questão de comparação, de saber onde estamos e para onde podemos ir. Como é que você sai, né, dessa missão? A Thaís, que foi, é a mesma que voltou? De jeito nenhum. E assim, o papo flui porque nós somos apaixonados pelo Porto, né, Max? É isso. A gente está falando um pouco antes do programa começar sobre a nossa paixão pelo Porto, né? Nós somos apaixonados pelo Porto. A gente gosta de falar e quer implantar. Isso. E não é discurso, a gente quer colocar na prática, tirar o projeto do papel. O que mais me marcou dessa viagem foi a relação Porto-Cidade nos 3 portos que nós passamos. Muito legal. E essa relação do Porto-Cidade, até para não tomar muito tempo, me deixou muito clara. Não é só a relação de você trazer o munícipe para a área de lazer do Porto, que isso é ótimo, os 3 têm. Não, Seattle é incrível, né? Maravilhoso. Seattle é incrível. Então, assim, Porto Madeiro, nada contra a Argentina, que eu adoro, mas ficou ali perto do que a gente viu em Seattle, Auckland, Everest. Foi maravilhoso. Você vê toda aquela área para a família de lazer, de atrativo, de você poder contemplar. E o outro ponto, a preocupação das autoridades portuárias, dos gestores portuários, da autoridade portuária, em trazer a geração de renda para a comunidade que vive ao redor. Me chamou a atenção, Seattle investir em pesca. Enquanto a gente abandonou, infelizmente aqui, a pesca artesanal, as cooperativas acabaram. Lá eles estão incentivando as famílias. Lembra os barcos pesqueiros que a gente viu? Eu fico muito feliz de você falar isso, porque eu tive essa mesma impressão, desculpa te cortar, mas eu vi isso lá, né? E muitas vezes eu ouvi até de alguns executivos, falando, poxa, a gente tá vendo aqui um pra terminal... ver barco de pesca. Barco de pesca, né? Mas assim, a gente foi ver o Wizard, né? Isso. O Cornelia Marie, que é aqueles que fazem seriado, o Pesca Mortal. E eles estão lá, é uma indústria pesqueira, assim, monstruosa. Milhões e milhões de dólares de pessoas que se beneficiam com essa indústria. Aqui a gente deixou essa indústria de lado em detrimento de uma outra carga, né? Os 3 portos, Max, os 3, todos eles falaram sobre a atividade pesqueira, em trazer a família, aquele que de repente não se preparou para a área portuária, mas ele pode ser beneficiado pelo mesmo mar, a rentabilidade que ele dá. Então isso me marcou, essa relação Porto-Cidade não é só do atrativo e do lazer e de fazer o munícipe participar e ver um lado bom do Porto, mas a responsabilidade social. Isso foi incrível. E a reunião, particularmente falando, não sei se você teve essa percepção também, mas a reunião que a gente fez no Porto de Auckland, lá em São Francisco, naquela sala incrível deles. Oval, eu me senti na sala oval da, né? Casa Branca. Fomos extremamente bem recebidos, com todas as autoridades ali fazendo o speech deles, né? Colocando e se orgulhando, né? De mostrar tudo aquilo que eles têm lá no Porto de São Francisco. Vocês arrasaram. Foi muito bom. Eu aproveito sim, porque eu acho que tem que dar honra a quem merece. Max, você, o Pedro, Grupo A Tribuna. Eu não sei se porque foi a minha primeira missão internacional, eu voltei encantada.
E assim, a maneira com que vocês nos trataram, sabe, com respeito, com carinho. Digo isso porque só tinham 2 mulheres na missão. Verdade. Eu e a Ano que vem a gente deputada. vai aumentar, a gente tá trabalhando para aumentar, Mas, tá assim, forçando as empresas A para gente se isso. sentiu tão à vontade, então vocês estão de parabéns. O podcast pra gente falar de Porto de uma forma mais coloquial, para que a pessoa, o seu João, a Claro. Dona Maria, entendam e vejam a importância que tem. O Porto não é ruim. É que a gente só costuma olhar o outro lado dele, mas ele é muito mais bônus do que ônus. Tá aí, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário lá do Guarujá, Thaís Margarido, que além de tudo acabou se tornando uma grande amiga e que pode contar com o Porto 360 Entrevista nessa tua jornada que eu não sei, que eu sei, né, e tenho certeza que não será fácil, mas a gente vai estar por aqui apoiando. Obrigado pela tua presença, Thaís. Eu que agradeço. Beijo grande. Tá aí, eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio